E hoje, a nossa primeira live dessa série, a gente vai estar falando sobre a construção de um relacionamento íntimo, né? Então, quando a gente vai falar sobre construção, isso implica em fundamentos, né? Então, eu quero estar tocando nesses pontos, tá? 3 princípios, existem mais, né? Existem mais princípios aí para que a gente possa estar construindo realmente uma vida de intimidade com Deus, mas eu quero falar de 3 de uma forma um pouco mais precisa, tá? Você que está aqui comigo, faz o seguinte, clica nesse botãozinho, nesse aviãozinho aí, para que você possa compartilhar para outras pessoas e essas pessoas também possam ser alcançadas, tá? Mande para os seus amigos, aquelas pessoas que são íntimas. Você tem alguém aí que é íntimo de você? Algum amigo? Então envia para essas pessoas, tá? Isso é muito importante. Clicar aí nas interações para que o algoritmo aqui do Instagram ele venha perceber que realmente aquilo que está sendo compartilhado é algo de valor e esse conteúdo possa alcançar mais pessoas, tá? Mais pro final da live eu vou estar respondendo algumas perguntas também, né? Durante a manhã eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no Story para que as pessoas pudessem estar fazendo algumas perguntas e aí eu vou estar respondendo aqui daqui a pouco, né? Mas pro final vamos só abordar essa temática, tá? De uma forma mais precisa, tá? Esse tema, e aí depois a gente vai responder essas perguntas. Então vamos lá, né? Construindo um relacionamento íntimo, intimamente. Homens que realmente eram seus arautos, homens que compartilhavam de uma vida de intimidade com Deus. E aí a palavra de Deus vai dizer, lá no livro de Amós, no capítulo, se eu não estou enganado, no capítulo 3, versículo 7, eu acho que é isso, tá? Depois você dá uma olhada lá. Que vai dizer, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado para os seus servos, os santos profetas, tá? Então Deus, em todo o tempo, ele sempre buscou se relacionar com o homem, tá? E aqui dentro desse versículo, você vai ver que Deus, sempre que ele vai fazer algo, né? Sempre que ele fez algo, ele comunicou com seus santos, os profetas, revelando os seus segredos. E aí a gente precisa entender uma coisa aqui, porque segredos, quando a gente vai falar sobre segredos, a gente está falando sobre algo que, para que você fale de um segredo, você precisa ter intimidade com alguém. Você concorda comigo? Você consegue concordar que para que você possa realmente abrir o seu coração, para que você possa expor algo da sua intimidade, você precisa realmente olhar para aquela pessoa que está diante de você e você precisa, primeiro, amar essa pessoa. Você precisa realmente amar aquela pessoa que está diante de você. Esse é um dos princípios. Esse é o primeiro princípio para que você possa construir um relacionamento de intimidade, um amor. O amor, ele é esse primeiro princípio, esse primeiro fundamento na construção desse edifício, né, se a gente puder assim chamar, aonde a gente passa a ter um relacionamento íntimo com o nosso Pai, com Deus. Afinal de contas, se você não ama a pessoa verdadeiramente, como que você pode, viver uma vida de intimidade? Como que você pode receber, instruções e você se entregar aquilo que você está recebendo como uma instrução em obediência para fazer aquilo que está sendo direcionado por Deus? Somente quem ama realmente vai se colocar nessa condição sem que haja uma necessidade de receber algo em troca, tá? Então, dentro daquilo que Deus ele deseja realizar em nosso tempo, em nossos dias, aquilo que nós chamamos dos seus propósitos eternos que ele tem para realizar através das nossas vidas, ele deseja comunicar aos nossos corações aquilo que ele quer fazer. E como que Deus ele comunica essas verdades? Ele vai comunicar através da palavra de Deus. Ele vai comunicar através de um relacionamento onde, em oração, a gente rasga o nosso coração na presença dele. Aí a pergunta surge, quantos de nós realmente temos nos colocado diante de Deus, porque nós verdadeiramente o amamos? E presta atenção nisso daqui. Por que eu estou falando verdadeiramente o amamos? Porque muitas das vezes pessoas se relacionam com Deus não porque de fato o amam, porque estão apenas buscando um benefício. O relacionamento não é íntimo, não é verdadeiro. E aqui tem algo que é pesado, E eu preciso falar isso para você. Porque ao longo da história, cara, você vai ver que Deus, muitas das vezes, usando profetas, chegou para aquelas pessoas que se relacionavam com Deus e colocava elas numa condição de uma prostituta. Porque a prostituta faz o quê? Ela se relaciona de fato
intimamente com uma outra pessoa porque ela ama aquela pessoa? Responda aqui para mim. Me ajuda aqui. Uma pessoa que se deita com outra por dinheiro, buscando um benefício, ela é realmente íntimo daquela pessoa, por mais que ela tá dentro de um relacionamento, né, dentro de um ato ali que a gente possa dizer que é íntimo, mas ela está realmente praticando aquilo por intimidade? Não. Essa é a resposta, não. Ela está apenas buscando um benefício. E nós não podemos ser essas pessoas. Nós não podemos ser esses filhos de Deus, nós não podemos ser um cristão onde nós nos relacionamos com Deus simplesmente por um benefício. Porque senão nós seremos esses prostitutos, assim podemos dizer, espirituais, sabe? Onde nós realmente não queremos nos relacionar com o nosso Pai por quem Ele é, por amor a Ele, verdadeiramente. Então você precisa realmente amar a Deus. Esse é um desses fundamentos. E o mais importante, porque quando eu realmente amo Ele, eu me debruço na palavra dEle, na revelação de quem Ele é, contida por meio das Escrituras. Então eu não me relaciono com a palavra, que é o próprio Verbo vivo, o Deus encarnado, sabe, buscando ali apenas aquilo que é agradável a mim. Não, porque quando a gente abre a palavra de Deus, que é, sabe, a manifestação do Verbo, que a gente ama essa palavra, cara, a gente não vai buscar apenas olhar para um versículo, um texto ali, sabe, que nos agrade. Ah, isso daqui eu vou viver. Ah, não, mas isso daqui não... Cara, isso daqui tá pegando, sabe, no íntimo do meu coração e tá me confrontando. Não, isso daqui não é pra mim. Cara, isso não é um relacionamento íntimo. Um relacionamento íntimo com Deus, cara, você se entrega verdadeiramente àquilo que Ele está expondo que há no seu coração. Você concorda comigo? Que isso é desenvolver um relacionamento íntimo? Então, se a gente quer desenvolver esse relacionamento íntimo, nós precisamos amá-lo verdadeiramente, entendendo que Ele, como um pai, muitas das vezes vai nos confrontar para nos reposicionar naquilo que Ele deseja realizar em nossas vidas e através das nossas vidas. Então, aquilo que eu falei no começo, nós estamos em um tempo onde Deus ele está fazendo algo, Ele está trabalhando, Ele está construindo algo através das nossas vidas, aonde nós, como igreja, estamos avançando, estamos caminhando. E para que nós possamos entender essas movimentações, nós precisamos o quê? Nos relacionarmos intimamente com Ele, porque certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os santos, os profetas. Então, se Ele vai fazer, ou aquilo que Ele faz, aonde primeiramente Ele comunica aos santos, aos profetas, e nós como igreja, tá? Nós somos proféticos. Nós nos movemos profeticamente, nós nos movemos apostolicamente. Nós somos essas pessoas que devemos viver uma vida em intimidade com Deus, entendendo essas movimentações e para onde, para quem Deus está apontando, que é o seu próprio Filho, Cristo, para a sua obra que já foi feita, mas que ainda precisa ser revelada, porque tudo já foi feito. Deus já fez tudo o que precisava ser feito. E nós, como igreja, precisamos manifestar a sua vontade, que é feita nos céus, que ela venha se manifestar na terra. Então nós precisamos ser quem Deus nos chamou para ser. E para isso acontecer, eu preciso me relacionar intimamente com Ele, conhecer o seu coração, mergulhar na sua presença, amá-lo com todo o coração, com toda intensidade, sabe? Com o coração desejoso da sua presença. E aí a gente vai entrar em um segundo pilar dentro dessa construção, que é a confiança. Porque quando realmente eu me relaciono intimamente com Deus, sabe, onde eu o amo, cada vez mais eu me torno alguém rendido a Ele. Você é alguém rendido a Ele? Você se rende incondicionalmente àquilo que Ele está direcionando você? Aquilo que Ele te aponta? Aquilo que Ele te instrui para fazer? Cara, eu sei que não é fácil. Não é verdade? Não é fácil. Tem muitas vezes, tem muitas situações que eu sou confrontado. Cara, teve decisões que eu precisei, sabe, levar 2 anos para conseguir tomar, onde Deus me pedia algo. Sabe, e dentro desse relacionamento íntimo que a gente busca viver em oração, sabe, e ali,
Cara, a palavra, ele falando, e eu lutando, sabe, nessa luta que a gente vive. Eu sei, eu te entendo, eu sei que não é tão simples assim em alguns momentos. Mas a gente precisa, se nós queremos viver realmente aquilo que é a sua boa, agradável e perfeita vontade, cara, é a melhor coisa que você faz, é se render a Ele, é se render à sua vontade. Por mais que pra gente, a gente olha e fala, meu Deus do céu, mas para esse local que Ele está apontando, para essa direção, para isso eu tô com medo. Mas você não precisa, não deve ter medo de um direcionamento de Deus, ainda que humanamente a sua mente seja confrontada e isso venha a acontecer. Mas porque você ama Ele, você confia nele, você se rende. Então você precisa estar rendido a Ele, sabe? E aí você vai crescendo nesse nível de intimidade, aonde as experiências que você tem, sabe? Aonde você obedeceu a Ele, vai te dar, sabe, de fato essa experiência onde você vai falar, cara, olha só, ele me pediu algo, eu não entendia, sabe, a foto como um todo. Eu não via essa foto nitidamente, da onde ele estava me direcionando, aquilo que ele queria fazer. Mas porque você obedeceu, aí você conseguiu entender todo o panorama, sabe, você conseguiu visualizar realmente aquela imagem, e aí você teve uma experiência aonde você agora percebeu através da sua obediência que você pode realmente confiar nele. Só que aí tem uma questão, porque a cada nível que você vai adentrando em Deus de intimidade, cara, você sempre vai viver isso. Deus sempre vai, em algum nível, pedir algo para você. E muitas das vezes é relacionado à sua maneira de ser. Sabe, já teve aquele momento em que você estava intimamente se relacionando com Ele? Aonde, cara, na sua oração ali, Ele fez você perceber o quanto de inveja talvez você tinha no seu coração? Você já teve alguma situação dessa forma? Aonde você estava orando e Ele, cara, fez você perceber que você, em alguns momentos, você é arrogante? Cara, eu já tive situações assim. E eu tenho situações diariamente onde Deus, Ele lança luz ao meu coração. E aí a gente vai partir para o terceiro fundamento, que é a verdade. Não existe uma vida de intimidade com Deus se nós não formos verdadeiros com Ele. Se realmente nós não lançarmos luz, quando a gente fala sobre ser verdadeiro, a gente está falando sobre lançar luz, porque a luz expõe. A luz traz à tona aquilo que está no coração, no íntimo realmente da pessoa. E muitas das vezes a gente não quer enxergar aquilo que a gente tem no nosso coração, que pode ser muitas das vezes confrontante com a maneira que a gente tem agido. Sabe? Então, por mais difícil que seja, você precisa ser verdadeiro. Entenda isso. Entenda isso. Lembre-se que você o ama. Ele te ama. Então Deus, Ele é o maior interessado em fazer com que, sabe, esses pequenos detalhes da sua vida, sabe, essas características que ainda agem no seu coração, na sua maneira de ser, sabe, cara, venha ser lançado fora e você possa tomar a forma do Filho dele, o Cristo. Por isso Ele te convida, por isso Ele te chama para você viver intimamente com Ele. E novamente falando, não existe uma vida de intimidade se não houver um relacionamento onde existem essas bases: amor, confiança e verdade. Realmente nós temos sido verdadeiro com o nosso Pai, com Deus? Quando Ele vem naquele momento e toca, bem naquele pontinho, sabe? Naquele detalhe que a gente às vezes, sabe, tenta não enxergar. A gente sabe que está lá. Sabe, a gente sabe que precisa ser mudado, mas a gente insiste em se esconder. Não se esconda. Sabe, porque a Bíblia vai falar, cara, que os filhos das trevas, eles não vêm para a luz. Por quê? Porque eles não querem que as suas obras sejam expostas. E aí eles permanecem nas trevas. Os filhos da luz, por mais que vir para a luz vai expor algo, eles vêm, porque eles amam a Deus. Eles sabem que realmente o Pai está operando na vida deles. E isso fala sobre a santificação. Vir para a luz é entrar em níveis de santificação.
Se tornar mais íntimo de Deus é entrar em níveis de santificação. Porque a cada nível que eu vou entrando em intimidade, que eu vou me tornando mais íntimo, isso é por quê? É porque eu estou vendo mais de quem Deus é. É porque Ele está se revelando a mim. E a Bíblia vai dizer o quê? Que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então, se eu quero vê-lo, se eu quero me aproximar dele intimamente e conhecê-lo e me conhecer cada vez mais, isso só vai acontecer se eu me render. Lembra que eu falei? Que a confiança está relacionada a você se render a Deus? Então eu preciso me render a esse processo onde o Espírito Santo, ele vai me mover, ele vai me conduzir em santificação para me aproximar de meu Pai, que é um Deus santo. E aí, intimamente me relacionando com Ele, cara, essa luz, o fogo do Espírito, ele vai começar a queimar tudo aquilo, cara, que é desagradável, sabe? Aquilo que eu mencionei, às vezes a inveja que está no coração da pessoa, a nossa arrogância, a nossa hipocrisia, o engano que às vezes a gente, sabe, está vivendo e a gente não quer reconhecer. Não, reconheça. Quando você está nesse relacionamento com o seu Pai, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, mas você precisa expor, exponha, sabe, lance luz, apresente você, coloque diante dEle a sua condição, porque nesse momento, presta atenção aqui, porque nesse momento que você expor essa condição que você está vendo em você momentaneamente, Ele vai trazer uma revelação, lembra-se, os íntimos, aqueles que se tornam íntimos de Deus, passam a ter uma revelação do coração de Deus. E aí Deus vai revelar quem você é no coração dele. Então quando você expõe a condição que você está atualmente, naquele momento, Deus vai trazer uma revelação de quem você de fato é. Ele vai falar, não, meu filho, você foi verdadeiro, você manifestou luz. O seu coração pode estar em trevas, mas a natureza a qual eu o criei, a qual eu o formei, não é um coração para viver em trevas. Porque eu sou luz e você se tornou luz também. Tá entendendo? E aí ele vai trazer à tona quem de fato você é. Mas por quê? Porque você foi verdadeiro. Esse é um dos segredos que, cara, as pessoas não entendem. Quanto mais verdadeiro você for com Deus, na manifestação daquilo que você olha e fala, cara, que desagradável é a forma que eu estou sendo. Aí vem a revelação. Aí vai começar a se tornar mais claro quem você realmente é, quem Ele te formou para ser. Aí sabe aquele coração que está cheio de rancor? Ele vai falar, cara, você mostrou, você lançou luz sobre o seu coração mostrando o rancor. Porque eu sei, Ele sabe. Então ele sabe, eu estou fazendo uma maneira aqui, né? Como se ele estivesse dizendo, não, eu sei que o seu coração está com rancor. Eu sei que o seu coração foi ferido, eu sei que você foi machucado, eu sei que você foi machucada. Eu sei que tem essas coisas aí, mas eu não te formei para ser assim. Mas como você está trazendo luz, vem para mais perto de mim. E aí quando você se aproxima mais perto dele, você vai passar a se ver através da ótica dele. Cara, isso é muito poderoso. Porque você vai manifestar a natureza dele, a verdade. Então não queira fugir. Não queira usar de engano, não queira argumentar com ele. Porque ele é a verdade. E diante da verdade não há mentira que possa permanecer. Só que você tem uma natureza que é verdadeira. Que é a natureza dele em você. Ele te formou, ele te criou para ser alguém verdadeiro. Jesus ele falou, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Cristo ele é a verdade. Ele habita em nós. Nós somos um com ele, nós estamos em unidade com ele. Então não podemos viver uma vida no engano. Isso não quer dizer que, cara, eu preciso te confessar algo. Tem momentos que eu uso de engano. Sabe? E aí eu sou confrontado naquele exato momento pelo Espírito Santo. Aí sabe o que o Espírito fala? Rodrigo, essa não é a sua natureza, cara. Não viva dessa maneira. Porque nós estamos em um processo de santificação. Nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo transformados. Só que você precisa ser verdadeiro, você precisa expor, lançar luz.
Agora deixa eu te pedir um favor, você que está aqui comigo. Clica nesse aviãozinho para que outras pessoas possam ser alcançadas. Olha só, você não acha que se você está aqui é porque provavelmente esse conteúdo tem sido edificante para você? Então você não acha que outras pessoas também merecem ouvir? Então mande aí para os seus amigos, para pessoas que você tem um relacionamento íntimo, para que essas pessoas também possam ouvir aquilo que a gente está compartilhando. Clica nesse aviãozinho e mande aí para uns 10 amigos que você tenha. Daqui a pouco eu vou estar respondendo também algumas perguntas. Beleza? Então, onde que eu estava? Até esqueci. Lança luz. Olha só. Deixa eu contar para vocês aqui uma experiência. Até mencionei lá no meu story essa semana que eu ia estar falando sobre isso. Que foi, cara, uma experiência que eu tive com Deus. Aonde Deus ele me fez naquele dia, sabe? De núpcias. Tinha acabado de casar, cheguei em casa. Não sei se eu conto isso pra vocês. Será que eu conto? Será que eu abro aqui pra vocês a minha intimidade? Será que eu abro pra vocês a minha intimidade? Sabe por que eu vou abrir a minha intimidade pra vocês? E pega essa, tá? Porque nada daquilo que é construído em intimidade com Deus deve ficar só entre você e Deus. Tudo aquilo que Deus ele constrói em você, na intimidade que você vive com Ele, é para que outras pessoas possam desejar viver uma vida de intimidade. A sua vida de intimidade precisa gerar frutos. Precisa apontar para alguém, para Cristo. Então eu vou compartilhar aqui isso aqui com vocês, tá? Já falei isso num culto que eu tive a oportunidade de ministrar para casais. Então, tinha acabado de casar, estava com a minha esposa, na noite de núpcias, né? Naquele grande momento, estávamos eu e minha esposa. E naquele grande momento, luz apagada, fomos para aquele grande momento. E aí o Espírito Santo falou comigo. Eu falei, Senhor, até aqui, nesse momento o Senhor vai querer me ensinar alguma coisa? Aí sabe o que o Espírito Santo falou? Vai lá e acenda a luz. Olha só, presta atenção. Vai lá e acenda a luz. Aí peguei, né? Agora não me recordo se foi eu que fui acender a luz ou eu pedi para minha esposa. Amor! Eu? Ó, ela me lembrou aqui. Eu que fui lá e acendi a luz. Aí na hora eu já compartilhei com ela, né? Já falei, amor, olha só, Deus acabou de me ensinar algo. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas dentro da sua intimidade, e lembre-se, tá? Que esse é o momento de intimidade num casal. Tem muitas pessoas que, nesse exato momento, ficam às escuras. E eu não tô aqui condenando, tá? Não é uma reprovação, não é para dizer se é certo ou errado, não é nada disso, tá? Então, mas as pessoas fazem, né? Tem esse momento de intimidade às escuras, a luz apagada. E aí o Espírito Santo falou bem assim, Rodrigo, tem muitas pessoas que apagam a luz, não porque eles querem, sabe, sei lá, desfrutar de um momento ali simplesmente, mas muitos é porque tem vergonha. Porque muitos olham para si e se veem imperfeito na sua forma física. De repente uma moça, né, olha para si, sei lá, e de repente vê as suas estrias, ou o rapaz, um cara como eu, musculoso, sabe, olha assim para seu corpo físico e pode achar que, cara, que vergonha que eu tenho. E aí a pessoa, ela, por medo de se expor, de mostrar alguma imperfeição, ela apaga a luz. E aí o Espírito Santo naquele momento ele me fez entender e ele me ensinou exatamente isso. Rodrigo, é assim que acontece no meu relacionamento com muitas pessoas. Naquele momento em que a pessoa tem tudo para contemplar de fato, sabe, e viver uma intimidade onde ela possa olhar de fato nos meus olhos e contemplar a minha santidade, que eu não estou ali para condená-la, mas para aperfeiçoá-la, para que ela possa olhar nos meus olhos e ver o quanto que eu a amo, e eu estou ali para aperfeiçoar, eles apagam a luz. Eles não se revelam, eles não se mostram, eles não são verdadeiros. É isso que acontece muitas das vezes nos nossos relacionamentos com Deus.
Naquele momento em que nós precisamos lançar luz, acenda a luz do seu relacionamento com Deus. Não deixe, sabe, a luz apagada. Se você, sabe, tinha esse hábito de apagar a luz no seu relacionamento com Deus naquele momento mais íntimo, talvez como você faz com seu esposo, né, ou com a sua esposa, enfim, sabe? Pega essa lição que eu trouxe para você, essa analogia, sabe, de uma experiência real que eu tive, e aplique isso na sua vida com Deus. Acenda a luz, mantenha a luz acesa. Você não precisa se envergonhar de mostrar suas imperfeições diante do Pai, diante de Deus, porque Ele certamente tem o melhor para você. Ele vai fazer você se sentir amado exatamente da forma que você é. Ou melhor, Ele vai mostrar para você que Ele pode te tornar alguém melhor. Mas quando você mostra, sabe, as suas imperfeições. Então não tenha medo, lance luz, tá? Alguém tem alguma pergunta? Se ninguém tiver, eu vou responder aqui. Deixa eu ver aqui as perguntas. Princípio da intimidade. O princípio da intimidade é o amor, tá? Aquilo que eu falei. O amor é um princípio da intimidade, tá? Então, se você não tiver realmente amor, não tem como você viver uma vida de intimidade se não tiver fundamentado em amor, tá? Em um amor verdadeiro, tá? Em um amor real, um amor que não é baseado na expectativa de receber um benefício, tá? Então, o princípio da intimidade é o amor. Detalhe, o temor do Senhor também é um princípio, tá bom? Salmos vai falar que o segredo, tá? Ou em algumas traduções vai estar a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, tá? Para esses o Senhor revela a sua aliança, o seu conserto, tá? Ok? Então, amor, deixa eu ver aqui, é um princípio. Característica que mostra quem busca intimidade. Característica que mostra quem busca intimidade. Aqui eu falei de uma, né? Uma característica é a pessoa, ela vai expor, tá? Ela vai lançar luz ao seu coração. Então, quem realmente busca viver uma vida em intimidade, ela vai cada vez mais manifestar, expor seu coração, não vai ter vergonha, não vai ter medo, porque ele vai começar a entender que quanto mais ele se mostra, mais Deus vai se mostrar para ele e mais essa pessoa vai se tornando mais íntima, mais ela vai mergulhando em Deus, tá? Então, uma característica de uma pessoa que busca intimidade é esse lançar luz que eu tinha mencionado para vocês, tá bom? E tem mais uma outra característica que é importante, a gente está mencionando, né, sobre de quem busca intimidade, porque quando a gente vai falar de busca, é alguém que tem sede, é alguém que quer conhecer, tá? Então, conhecer a Deus, o desejo de conhecê-lo revela, de fato, alguém que é íntimo. Então, olha só, presta atenção. Deus deseja ter uma vida de intimidade com todo mundo? Sim, tá? Então, Deus deseja ser íntimo de todos, assim como Deus deseja que todos sejam salvos. Tá lá em, acho que é 1º ou 2º Timóteo que vai falar sobre isso. Que Deus deseja, né? É a vontade de Deus que todos sejam salvos. Aí surge a pergunta, todos serão salvos? Não. Infelizmente, não é todos que serão salvos. Então Deus deseja que todos nós, cristãos, seus filhos, todos vivam uma vida de intimidade? Sim. Aí surge a segunda pergunta. Todos estão vivendo uma vida de intimidade? Não. Por quê? Porque nem todos o buscam. Nem todos querem se relacionar com ele realmente em intimidade. Entenderam? Então, o fato de eu buscar conhecê-lo, isso revela que realmente eu sou alguém que quero ter intimidade com ele. O fato de eu mergulhar na palavra dele, o fato de eu orar, o fato de eu me relacionar com as pessoas, e presta atenção nisso daqui. É aquilo que eu falei, tá? Que aquilo que nós construímos em intimidade com Deus não para entre você e Deus. Deus, ele não se relaciona intimamente com você para que você apenas se torne alguém egocêntrico dentro daquilo que a gente pode entender como um relacionamento com Deus. Então Deus, ele não te ama e não te faz se sentir amado para que você possa dizer apenas o quanto você é amado por Deus.
O quanto que você é íntimo de Deus. Na verdade, de maneira alguma, alguém que realmente ele é íntimo de Deus, ele vai se expor ou expor intimidade no sentido de querer mostrar que ele é íntimo. Não. A pessoa que ela é íntima, ela vai buscar desejar o quê? Ela vai buscar fazer o quê? Despertar o desejo naqueles que o ouvem em se tornar íntimos. Para que todos se tornem de fato. Tá? Então, a gente precisa entender que aquilo que nós construímos em intimidade com Deus é para que outras pessoas possam ser alcançadas por isso. Tá? Não é algo que fica só entre você e com Deus, senão não faz sentido. Entende? Nós fomos colocados, nós estamos aqui na terra para manifestar Cristo. As pessoas precisam olhar para nós, sabe? E vê-lo. As pessoas precisam se identificar com Cristo através de nós. Isso só pode acontecer se a gente buscar viver uma vida de intimidade com o nosso Pai, sabe? E revelar a Cristo para a humanidade, tá? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. O que torna uma... Isso aqui eu acho que eu já respondi. O que torna uma pessoa íntima de Deus? O que torna uma pessoa íntima de Deus? É a verdade, né? Aquilo que eu mostrei, falei para vocês, tá? É a verdade, é a manifestação daquilo que você tem no seu coração. Isso torna você íntimo de Deus, né? Certamente o Senhor não fará, ou melhor, a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Então, para esses, o Senhor ele vai revelar os seus segredos, o seu conserto, tá? Então, a pessoa que ela busca viver uma vida em intimidade é alguém que teme ao Senhor. E você só pode temer ao Senhor se você amar ao Senhor, tá? Então, o que torna uma pessoa íntima são essas características, tá bom? Cadê aqui? Deixa eu ver outra. Quem é pastor, evangelista, etc., é mais íntimo que outros irmãos? O que vocês acham? Não, né? É óbvio que não. O fato de uma pessoa, tá? De qualquer um de nós, a gente poder exercer algum tipo de liderança, de ministério, não é uma característica de alguém que é mais íntimo, tá? Então, por exemplo, vai chegar um dia em que muitos se colocarão diante de Deus e falarão, nós operamos milagres, nós expulsamos demônios, nós fizemos um monte de coisa em seu nome. Provavelmente vai ter ali pessoas que têm uma nomenclatura de pastor, evangelista, profeta, né? Inclusive, alguns vão falar, nós profetizamos em teu nome. Porém, essas pessoas não eram íntimas. De fato, por quê? Qual o motivo? O que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas calma aí, Deus não sabe de todas as coisas, Deus não conhece tudo. Deus não sabe dessas pessoas? Sabe qual que é a questão aqui? Eles não se fizeram conhecer. Deus sabe tudo ao nosso respeito. A questão é, o quanto que eu me faço conhecer? O quanto que eu me mostro verdadeiramente para Ele? Você pode profetizar, você pode pastorear, você pode evangelizar, né? Mencionando aqui os ministérios, né? Então você pode ser um líder, mas a questão é, você é conhecido dele? E vai ter muitos que entrarão, né, nos céus e que não vão ter um título. Por quê? Eram íntimos. Verdadeiramente eram pessoas que eram íntimos. Aí mais um ponto, por exemplo. Jesus ele tinha os seus apóstolos, né, os seus discípulos mais íntimos, né? Na verdade, tinha várias pessoas, né, que seguiam a Cristo, tinha as multidões, e até aqui a gente percebe isso, né? Tinha as multidões, no meio das multidões Jesus separou, tinha 70, dentro desse grupo de 70 reduziu-se para os 12, e dentro dos 12 tinha os 3 mais íntimos, né, ali, que era Pedro, João e Tiago, e entre esses 3 tinha mais um outro que era mais íntimo, que no caso ali era João, né? Só que apenas eles eram íntimos de Deus, de Cristo?
Era apenas eles? Não. Tinha mais uma pessoa que a Bíblia mostra que tinha um grau de intimidade muito profundo com Cristo. Quem é que sabe? Você sabe? Essa pessoa, ela não tinha, ou melhor, ela não era um apóstolo. Então, né, dentro da pergunta que foi feita, quem é pastor, evangelista, etc., né? É mais íntimo que os outros irmãos? Não. Então Jesus tinha seus apóstolos, os discípulos, né? Os discípulos que estavam sendo preparados para exercer o apostolado, mas tinha um homem chamado Lázaro, que ele chamava de amigo, alguém íntimo. Inclusive tão íntimo que Jesus ele chorou, né, quando ele morreu e depois ressuscitou. Por quê? Porque Lázaro era uma pessoa extremamente íntima de Jesus. Tão íntimo, sabe, que viveu para cumprir com um propósito: morrer. E aqui tem um ponto muito interessante. Quanto mais você se entrega a Cristo, mais rendido você está, sabe? Aonde você começa a viver, como disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, sabe? De fato, onde você está morto, sabe, para as coisas desse mundo, mas vivo para Deus, isso revela a sua intimidade. Alguém que está disposto realmente a morrer. E eu não estou falando apenas na questão humana, né? Tem pessoas que de fato foram chamados, são mártires, missionários mártires, pessoas que receberam um encargo de Deus, sabe? Estão prontos, independente da situação. Isso cara, é um nível de intimidade. E nós, todo cristão, precisa ter isso. Porque nós não sabemos o que nos aguarda, o que nos espera. E somente pessoas íntimas vão, sabe, ser fortalecidas em seu espírito para passar por qualquer situação, inclusive a morte, compreendendo que aquilo não vai alterar aquilo que Deus tem sobre a sua existência eterna, sabe? Então Lázaro, por mais que ele não fosse um apóstolo, não tivesse entre o grupo dos 12 ali, mas ele era alguém íntimo, ele era um amigo. E é isso que nós precisamos: ser amigos de Deus, de Cristo, aonde nós possamos compreender que nós vivemos para cumprir com propósitos eternos. Então, dentro do ministério de Jesus, existiam alguns milagres que eles eram tidos como milagres messiânicos. Tá? Então, eram milagres que apontavam para o Messias, eram indicativos de que aquela pessoa que viria a exercer ou manifestar, melhor dizendo, um milagre, ele de fato era o Cristo. E um dos milagres era que o Messias ele iria ressuscitar, ou somente o Messias poderia realmente ressuscitar alguém que tivesse já morto há mais de 3 dias. Então, cara, Lázaro foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, na eternidade, para viver um relacionamento íntimo com Cristo, aonde, cara, ele tivesse disposto até mesmo a morrer. Aí você vai falar: Rodrigo, mas Lázaro ficou doente. Mas isso é uma conjectura, tá? Fique bem claro, isso é uma conjectura, é a tal da licença poética que eu faço. Não é uma certeza, tá? Não é uma certeza, isso não está ali de fato. Mas eu, cara, penso que talvez dentro desse relacionamento íntimo de Cristo com Lázaro, talvez, quem sabe, Jesus pode ter em uma conversa falado ou apontado para algo que ele poderia vir a viver nesse sentido, que ele poderia vir a morrer, mas que Cristo iria ressuscitá-lo. E presta atenção nisso, cara. Porque onde que nós vemos isso hoje? Na nossa vida. Você sabe que você um dia vai sucumbir. Você sabe que um dia o seu corpo físico ele vai ir à terra. Mas porque você tem um relacionamento íntimo com ele, com a palavra, você compreendeu no seu espírito que ele vai te ressuscitar. Que ele vai fazer com que o seu corpo novamente, sabe, ele venha a ser transformado, né, em um corpo glorioso. Então,
Eu faço essa conjectura, essa licença poética, sabe, que talvez Cristo possa ter, devido à intimidade que ele tinha com Lázaro, ter falado, cara, daquilo que poderia ser esse propósito de Deus na vida dele. Lázaro, você vai morrer. Eu estou te revelando, eu estou trazendo um segredo, né? Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem revelar aos santos, os profetas. Então ele traz a revelação, ele mostra, ele aponta, mas ele também diz, mas não se preocupe, porque depois que você cumprir com esse propósito, eu vou te chamar e você vai ressuscitar. Então Lázaro se entrega. Então é isso, essa foi a nossa live de hoje, a nossa primeira live da nossa série Íntimos, né, onde a gente falou sobre a construção, né, de um relacionamento íntimo com Deus. Espero que você possa ter sido edificado. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.